Usa ela em teu nome, Jesus. Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mãe, mais. Prima, já está gravando, pode falar, saudar, deixa Deus te usar. Com a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer pelo convite, quero agradecer pela recepção da igreja. Amém. Quero agradecer por tudo que vai acontecer aqui. Amém. Eu não sei o que vai acontecer, mas o meu Deus sabe. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Para a glória Jesus. do nome do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia em João 10. Aleluia. Oh, glória, forte, Versículo Pai. 10. Oh, aleluia. Eu pedi para Deus mudar a mensagem. Mas Oh, Ele Deus. não permitiu, porque Ele quer falar para a igreja. em João Amém. 10. João 10. Glória a ti, Senhor. Toma, prima, em tuas A palavra mãos. do Senhor diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Podemos assentar, glorificando esse Oh, glória. Senhor. Receba. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Podemos assentar, porque o nosso Deus Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. Aleluia. Amém, Jesus. Nós sem Deus não somos nada, mas Deus sem nós, Ele é Deus em todo o tempo. todo Louvado seja o tempo. nome do Senhor. Aqui, se nós vermos mais para trás, a palavra do Senhor vai dizer sobre um aprisco de ovelhas, Sim, meu Deus. um aprisco que tem portas, Sim. um aprisco que o dono, o pastor das ovelhas é conhecido pelas suas ovelhas. É verdade. Seja Deus por isso. Aleluia. Quando ele chega à porta das ovelhas, as ovelhas conhecem a sua voz. E quando as ovelhas conhecem a voz do dono das ovelhas, elas se alegram e têm confiança no Deus, naquele pastor. E com a igreja do Senhor não é diferente. Porque a igreja do Senhor conhece a voz do seu pastor. Do É seu verdade. dono. Aleluia. Aleluia. Seja o nome do Senhor. E quando Ele a chama para fora, ou seja, saia de onde você está no lugar de conforto. Glória a Porque Jesus. quando nós aceitamos Jesus, nós queremos o quê? Tudo vai ser maravilha. Tudo vai ser conforto. Tudo vai ser graça. Tudo vai ser bênção. Não é bem assim, não. Porque Jesus... É verdade. No mundo teremos Aflição. mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele nos dá garantia que venceremos. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu me recordo que há muito tempo atrás, minhas meninas eram pequenas, era pequenininha. De repente formou aquela tempestade e começou a ventar. E era só eu e elas. E aí eu comecei a me apavorar. E aí veio mil e uma coisas na minha cabeça. E se esse teto não aguentar? E se essas paredes não suportar o vento? E se essa chuva vier muito pesada? São as aflições deste mundo. Oh, E Deus. tudo aquilo veio à minha mente. Mas o nosso Deus que não nos desampara nunca, Ele nunca vai nos desamparar. Amém, meu Deus. Oh, aleluia. Me trouxe a lembrança que orando, Ele ia fazer milagre. E ali eu convoquei, eu e as minhas meninas. Minha filha, vamos orar. Glória a Deus. Demos as mãos, elas eram pequenininhas. Eu coloquei elas em cima, assim, com a mesa, tipo no balcão. Coloquei elas ali em cima e comecei a clamar ao Senhor. Senhor, tu conheces a minha estrutura, tu conheces a estrutura da minha casa, tu vai suportar o vento, tu não vai suportar essa tempestade que está se formando, porque o
Aleluia. Eu vendo aquela situação. Eu comecei junto com elas a clamar ao Senhor. E o Senhor ouviu. Aleluia. Nos ouve em todo tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez. Por que eu digo mais uma vez? Porque em todo tempo eu me senti em situações difíceis. O Senhor me socorreu. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Aquela feita não foi diferente. Nós começamos a clamar. E clamamos porque quando a gente entra na presença de Deus, a gente não tem que ter pressa de sair. Aleluia. Nós não temos que ter pressa de deixar o nosso Deus. Mas nós Aleluia. temos que buscar a presença Aleluia. de Deus. Amém, para Deus. nossas vidas. Aleluia. Ó Deus vivo. Seja Deus. E não temos que ter pressa em sair da presença do nosso Deus. E eu lembro que quando eu abri os olhos, eu falei assim: amém, Senhor, que seja feita a tua vontade. Amém, Senhor, eu louvo ao Senhor, independente de qualquer situação que venha acontecer. Quando eu abri os meus olhos, cadê a nuvem? A nuvem sumiu. O vento cessou. E ali eu pude louvar ao Senhor, grato pelo milagre. Amém, Deus. Porque o nosso Deus é Deus de maravilha. É verdade. Meu coração descansou no Senhor. E eu pude sim ouvir a voz do meu pastor. Amém. Porque nós somos ovelhas do Senhor. Ele ouviu a voz da ovelha. Ele não nos abandonará, nem nos desprezará. Pode ser Aleluia. qualquer situação. É verdade. Às vezes você amanhece o dia, você não agradeceu a Deus pela sua noite, mas mesmo assim, Ele vai te guardando até o momento que você Glória, glória, glória. Muito obrigado porque eu te conheci. Muito obrigado porque o Senhor fez de mim um vaso. Muito obrigado porque onde eu fui o Senhor me guardou. E guarda, irmãos. Ele guarda. Aleluia. Esse dia pra trás, dá até um tempinho, andando na calçada, de repente, eu vi cabeça baixa, eu vi um moço bem, como daqui ali, onde é que está o meu filho? E ele descascando, tentando descascar uma gueiroba. E ali ele estava com um facão. E ele batia na gueiroba. E à medida que ele batia na gueiroba, eu ia me aproximando. Ele batia de novo e eu ia me aproximando. Até que eu pensei, quando eu chegar mais perto, eu vou dar a volta, porque pode ser que ele assusta, né? E às vezes pode acontecer um acidente. E abaixei a cabeça. Quando eu levantei, só vi um cordão vindo na minha direção e bateu na minha testa. Vai, primo. Mas bateu, mas numa velocidade que ele veio voando assim, ó. Bateu na minha testa. Eu pus a mão na testa e ele ainda foi caindo assim. E aí eu pus a mão na testa e falei assim, e ele veio apavorado. Dona, me perdoa. Eu falei assim, não tem ninguém te perdoar não. Não aconteceu nada. E com a mão na testa. Quando eu tirei a mão, muito sangue, eu falei assim, moça, aconteceu sim. Me machucou. E eu comecei a querer entrar em pânico. Porque eu não sabia que tamanho que estava aquilo ali. Até aqui, ó, passando a mão assim, a gente vai ver. Meu Deus. Deus deixou a marca para mim não esquecer do livramento que Ele me deu. Oh, aleluia. Senhor. Oh, glória a Deus. E quando ele falou, quando eu falei para ele, moço, não aconteceu nada, eu tirei a mão, aconteceu sim. A esposa dele era enfermeira. Ela falou assim, espera, eu vou te levar no hospital. Eu falei assim, meu Deus, ele não machucou muito. Ela falou assim, deixa eu ver. Quando ela limpou, só de raspão. Era só superficial. Ali o sangue já estancou. Porque o nosso Deus, ele não dorme. É mesmo. Ele sequer Deus tremendo. nosso Deus é
Oh, glória! Ele é Deus de maravilha, ele é Deus que guarda. Oh, aleluia! Por mais que o inimigo se levante, mande podão e mande carro. Uma vez eu estava vindo de mobilete, o carro quase que me atropelou. Mas o nosso Deus estava lá. Amém. Nosso Deus, ele estava lá. Então tem muitas bênçãos para contar. Você já teve um encontro verdadeiramente com o Senhor? Se você não teve, não perca a oportunidade É mesmo. de se encontrar, de buscar, Aleluia. de louvar, de permanecer buscando a presença do Senhor. Um dia eu falei para o Senhor: Senhor, eu não quero ser somente aquele crente que senta no banco, que fica somente ouvindo, que não faz nada, que não é renovado, que não busca a tua presença, que não busca o batismo com o Espírito Santo, que não busca a chegar mais perto do Senhor, que não recebe, porque eu vejo muita gente falando do que recebeu do Senhor. Eu não quero ser somente aquele que ouve, mas eu quero ser aquela pessoa que recebe do Senhor, das mãos do Senhor. Aleluia! Nossa Deus. E aí eu comecei a buscar, e busquei primeiramente o batismo com o Espírito Santo. Não foi fácil, teve muito sacrifício, teve jejum, teve oração, teve persistência na minha oração, mas veio o batismo com o Espírito Santo. Oh, aleluia! Deus, louvado seja Aleluia, o Senhor. Jesus. Depois eu falei para o Senhor: Senhor, eu já vi muita gente contar de milagre. Glória a Eu não Deus. recebi nenhum milagre ainda. Eu preciso receber um milagre, porque eu quero chegar mais perto do Senhor. E o Senhor me deu um milagre. Louvado seja o Aleluia. Senhor. Seguido desse milagre veio outros, Aleluia. e mais outros e mais outros. E se eu for contar todos os milagres que Deus já fez na minha vida, Deus me tirou de mim da sepultura muitas vezes. Aleluia! Deus me ressuscitou. Deus ressuscitou minha filha quando ela quebrou o pescoço. Meu Deus! Ela era morta nos meus braços, mas o meu Deus, Oh, aleluia, igreja! Aleluia! Glória a Deus! E ali eu peguei Aleluia. ela morta e falei com o Senhor: eu não quero ela morta nos meus braços. Eu não quero essa menina morta. Eu não quero dessa forma, que eu não quero. Entreguei ela morta para minha vizinha, ela saiu de perto de mim. Deus fez um milagre. E aí ela chegou com a minha filha ressuscitada, veio para mim. Oh, que maravilha! Ela morta não, quando eu virei, a menina estava rindo para mim e me chamando. Então é assim que o nosso Deus faz, é assim que Ele age, é assim que Ele opera, em meio Aleluia, aleluia, aleluia! esse é o problema, mas eu conheço um Deus que Ele resolve todo tipo de problema, Ele faz maravilhas, aleluia, e tudo isso é de graça. Não precisa você pensar que porque você é rico ou tem condição, vai encontrar um milagre, que o milagre não se vende. Eita glória! O nosso Deus tem para fazer nas nossas vidas sem precisar. Aleluia! Porque nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata. E quem somos nós para oferecer dinheiro? Deus se alegra Urabacandalabassúria! de um coração quebrantado. Sim. De um coração que faz a vontade dEle. Eita! Que ama Ele, que busca Ele Jesus. dia e noite. Aleluia, meu Deus! Aleluia, aleluia! Nas mãos daquele que pode todas as coisas. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Nada para o nosso Deus é impossível. Para nós, muitas das vezes, era impossível quando eu chegava lá no hospital com as minhas filhas doentes, às vezes até nas ruas. E eu chegava lá, olhava a receita, no primeiro bicho eu depositava porque eu não tinha dinheiro. No outro dia eu ia lá novamente para saber se o médico não tinha se enganado no diagnóstico. Chegava lá, não, é essa doença mesmo. Aqui é outra receita. Mais me deve. E ali eu guardava dentro do lixo, porque eu não tinha condição de comprar nenhum. Eu não procurava nem saber quanto que era, porque eu nunca falava no meu coração: se custar R$10, eu não tenho
verdade. E o Espírito Santo de Deus, ele só confirmava Aleluia. aquilo que o Senhor já tinha determinado para nossas vidas. Aleluia. Louvado seja Deus. E quantas vezes eu saí de minha casa para ir consultar. Até que um dia eu cheguei lá, o médico falou assim: você tem cólica de rins. Irmão, para quem nunca sofreu uma cólica de rins, não sabe o que eu estou falando. Mas para quem já sofreu, sabe o quanto que dói, o quanto que é dolorido. Uma cólica de rins, louvado seja Deus, aleluia. E ali o médico falou para mim assim: é cólica de rins, eu vou pedir os exames, você vai fazer? Eu falei assim: vou. Tratamento todo particular, por causa do plano de saúde que eu tinha. E ali ele me mandou fazer vários exames. E o último deles era um exame que eu não sei o nome. Mas é um exame que eu tinha que ficar com os braços assim, e uma máquina me filmava aqui assim, e eu tinha que ficar 40 minutos, depois 30 minutos, depois 20 minutos nessa máquina, para poder dar o diagnóstico. Quando deu o diagnóstico, irmãos, tinha mais de 30 pedras, onde a menor dela, ela já tinha deformado meus rins todinho. Misericórdia. A menor delas era 0,13. Meu Deus. A menorzinha. As outras eram. Tinha delas que eram do mesmo tamanho da outra, mas era cheio de pedra nos meus rins. Ele falou para mim assim: vou ter que quebrar suas pernas. Só que eu só faço cirurgia só a vez. Meu Deus. Deus tremendo. Quando eu corri atrás com as minhas forças. E ali eu peguei e fui fazer o procedimento. No meio da pandemia. Meu Deus. Cheguei lá de máscara, internou e começou a fazer a sessão de quebrar a pedra. Colocou o cateter para quebrar a pedra. No meio da cirurgia, eu não dei conta e comecei a gritar de tanta dor, porque a anestesia não pegou direito. Ele parou e marcou outro dia para mim de novo. Outro dia, eu não acordei. E quando eu acordei, ele estava no quarto. E aí ele marcou outro dia, porque ele falou assim: 2 vezes só, não quebrou todas as pedras que eu queria quebrar. Não quebrou, para falar a verdade, não quebrou nenhuma. Meu Deus. Não quebrou nenhuma pedra. Mas o nosso Deus, Ele é comigo, aonde quer que eu vá. E aí ele marcou outra sessão e eu fui. Quando eu saí de lá no outro dia, além da dor nos rins, uma dor muito forte na minha barriga. Porque o canal que era para ele me atingir com laser era atrofiado. E ele atingiu o músculo da minha barriga. Meu Deus. Eu nunca senti tanta dor, nem para ter filho de parto normal do minha mãe. Meu Deus. E aí eu comecei a gemer. Ele pode ir embora para casa, eu preciso, eu estou sentindo muita dor na minha barriga. Ele falou assim: eu vou passar uns remédios. E passou uns remédios muito fortes. Eu fui para minha casa. Cheguei na minha casa, eu não podia ir no banheiro, porque esse esforço de ir no banheiro, eu já vinha de lá para cá, toda torta, com tanta dor e gritando de dor. E para piorar a situação, eu nunca levei uma facada, nunca levei. Mas a impressão que eu tinha era que alguém estava enfiando uma faca na minha barriga. Meu Deus. A cada 5 minutos, eu comecei a falar com Jesus: Jesus, eu aguento tudo, mas essas facadas eu não aguento. E a cada 5 minutos, Meu Deus. Meu Deus. Prima do céu.
verdade. Ele foi deixando um espaço maior. Passou a ser de 10 minutos. Eu falei assim, Jesus, ainda é pouco. Às vezes eu me dormia de tanto cansada que eu ficava, de tanta dor. Eu dormia aquele sono de meia hora. Quando eu acordava gritando de dor. A roupa que eu usava eu tinha que fazer assim, para não encostar na pele da minha barriga, porque é como se estivesse queimada. Então eu não aguentava, eu olhava. Às vezes se eu triscasse, doía demais. E às vezes eu apertasse, não doía tanto. Mas a roupa de encostasse na minha barriga, eu não vou suportar. E de vez em quando, como se fosse. Mas comecei a buscar em Deus, porque os remédios, quando eu ia sair da minha casa para ir lá no municipal, lá na UPA, para tomar morfina, para tomar dorcelina, meia hora eu voltava as dores de novo. Eu falei assim, esses remédios é tão forte que me parece que eu estou saindo de mim, parece que eu estou correndo. Então eu não aguento tomar esse remédio, depois ficar melhor só meia hora. Jesus, isso não é vida. Senhor, se o Senhor quiser me curar, eis-me aqui. Mas se o Senhor quiser me levar, eis-me aqui. Eu fiz a mesma coisa que Paulo. Morrer para mim é ganho. Meu Deus. Louvado seja o nome Aleluia. do Senhor. Porque eu tenho um Deus. Aleluia. Ele não me prometeu as coisas aqui na terra, não. Ele prometeu. Mas se nós ficar na presença do Senhor. Aleluia. O que Ele me prometeu é além dessa vida aqui. É no céu. É no Aleluia, céu. Deus. Jesus é o céu. É verdade. Porque nós não viveremos aqui para sempre. Mas o que nos aguarda lá no céu é para Aleluia. sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E num culto como esse, lá na Paulilândia, Ramaná. o que estava pregando olhou para mim e apontou o dedo e falou assim: Deus manda te dizer que essa enfermidade não é para a morte. Eu falei assim: eu recebo, porque eu creio no Deus que é tudo. Aleluia. Que fará obras maravilhosas. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu tomei posse da minha bênção. Cheguei no hospital, eu trabalho na limpeza, lá no Erso. Cheguei no hospital e o médico, eu falei para o médico assim: Senhor, doutor, me fala o que eu tenho. Eu estou num estágio terminal de câncer, doutor. Ele falou assim: não. O que aconteceu com a senhora é que o médico machucou o músculo da sua barriga. Então, duas notícias para te dar. Eu já descobri o que ele foi. O médico machucou o músculo da sua barriga, é a primeira. Meu Deus. Eu falei assim, a segunda. Ele falou assim: daqui 1 ano e meio a senhora vai ficar sabendo. Eu falei assim: o quê? 1 ano e meio sofrendo essas dores? Ele falou assim: se a senhora não ficar se esforçando de ficar andando, se ficar andando, vai mais ainda. Eu falei assim: misericórdia, Jesus, agora eu sei o que eu buscar diante do Senhor, porque até então eu pedia para Deus amenizar aquelas facadas que eu estava levando, que era como se fosse umas facadas. Agora não, agora eu sei que eu tenho que buscar no Senhor, é mais profundo. Senhor, eu quero a minha cura. Senhor, eu não vou suportar. Jesus, tem misericórdia de mim. Você lembra de quando aquela mulher saiu atrás de Jesus, falando que a filha dela estava terrivelmente endemoniada? E Sim. Jesus, o que ele falou? Não é preciso deitar os pães dos filhos aos filhos. Ela falou assim: mas das que traga a mesa do seu Senhor. Aleluia. É lindo. E aí eu busquei em Deus nessa mesma fé, nesse mesmo propósito. Assim como Jesus falou que nem em Jerusalém ele não achou fé igual daquela mulher e deu imediatamente a cura para a filha daquela mulher. Eu busquei em Deus no mesmo propósito, lembrando a Deus em todo o tempo: Senhor, tu fizeste na vida daquela mulher, faz na minha vida também. Senhor, tu trouxeste cura para a filha daquela mulher, traz cura para a minha vida também. Isso, minha cirurgia foi em
maravilha! O choro dura uma noite. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. Graças eu te dou, ó Deus, porque ouve minha oração. Aleluia, Deus. Eu busquei o Senhor e o Senhor se compadeceu de mim. Eu fui mais uma a alcançar a graça do Senhor. Aleluia. Eu fui mais uma a buscar. Que milagre, Senhor. Eu fui mais uma a entregar nas mãos do Senhor, porque nós erramos muito quando nós buscamos na nossa própria força. Nós erramos quando nós buscamos no nosso dinheiro, na condição que o plano de saúde pode pagar. Isso é erro, mas nós não permanecemos no erro, porque o nosso Deus é aquele que faz. Aleluia, Jesus. Nós buscar na presença do Deus vivo. Verdade, Basta papai. nós nos entregar a Ele. Deus. Basta nós confiar nele. Senhor, Esperar meu no corpo é Senhor, teu, porque Senhor. Ele tem muito mais para Aleluia, nossas meu vidas. corpo é O teu, inimigo Senhor. veio para Todo roubar, mal, toda para enfermidade, matar, Senhor, matar quem? está Matar aniquilada os crentes. no poder do Ele tem teu raiva nome, de nós só Senhor. porque o ser humano, ele vive. Isso é ruim para ele. Isso ele não pode suportar. E quando o ser humano aceita Jesus, é a mesma coisa que dar um tapa na cara do inimigo. Então ele nos odeia. Mas o nosso Deus é Deus que nos dá vitória. É Deus que nos garante. Glória. É Deus que faz. É Deus que nos dá vida e vida em abundância. É verdade. Fácil. Não é. Aleluia. Mas com o nosso Deus, nós vencemos toda e qualquer batalha. Nós vencemos. Se for acidente, nós vencemos. Se o meu esposo é prova viva do inimigo, ele quis matar ele. Ele vinha de bicicleta e foi atropelado por um carro. Aquele carro ia passar por cima dele, porque a mulher apavorou. Na hora que ela viu que ia bater nele, ele pisar. Deus, o acelerador. Misericórdia. Doeu o osso, a cabeça do fêmur. Meu Deus. E a gente sabe quando morre a cabeça do fêmur, a recuperação talvez nem aconteça. Talvez a recuperação é voluntária aqui em cima. Mas o nosso Deus, ele é tão bom, tão maravilhoso, que ele pediu a ação do inimigo de secar a vida do meu esposo. Senhor. Menos de 3 meses ele já estava andando. E para a glória Aleluia. vai fazer mês de junho, no dia 13. Daqui a pouco ele vai fazer um ano. Mas com 3 meses, ele abandonou o moleque, ele abandonou cadeira de roda, ele abandonou tudo, porque Deus já tinha feito. Oh, que maravilha, meu Deus, tremendo. O osso que estava todo empiuçado, ele agora virou um osso só. A glória de Deus. Amém, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É igual eu falei, se eu vou contar tudo que Deus já fez na minha vida, essa noite é pequena. Eu creio que essa semana é pequena. Esse mês é pequeno, porque enquanto eu estou falando aqui, Deus está fazendo. Oh, maravilha, Deus. Graças a Deus. 3 anos que eu passei nesse processo cirúrgico. Não tomo comprimido nem para dor de cabeça, porque não me dá dor de cabeça. Não tomo nada. Ninguém mexeu nas pedras. Ninguém mexeu em nenhuma pedra. Ele não conseguiu quebrar nenhuma. Mas o nosso Deus é Deus que faz milagre. E com pedra ou sem pedra, eu não quero nem saber. Basta eu saber que meu Deus é Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Eu Jesus. posso falar para quem confia no Deus Todo-Poderoso, permaneça confiando. Glória a O Deus. diabo veio para matar, Roubar, roubar destruir. e destruir. Mas a vida com abundância. Veio para dar vida e a vida em abundância. Glória a A vida Jesus. em abundância, como que é isso? Oh, É uma vida glória a boa, Deus. uma terra onde nós semeando, nós colhe muito mais do que 100%. Aleluia. E porque nós ainda tem a vida
abençoe. fogo e enxofre, Deus. que é o inferno, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Deus Deus abençoe, veio para nos restaurar. Deus veio para nos tirar daquele lamaçal do pecado, que o nosso destino era ir parar no fogo do inferno. Ele veio para nos dar vida em abundância. E quem é que recebe essa vida? Todo aquele que Eu também tomo posse, Senhor. diante de Deus, Meu Deus. Louvado seja o nome Vida do abundante Senhor. no ministério. E cada vez que Vida nós abundante ouvimos na e tua nós cremos obra. na palavra de Deus, Aleluia. que somos ovelhas do pasto do Senhor. Oh, glória. Nós entraremos no seu pasto. Glória e a ali Deus. teremos pastos verdejantes, como ovelhas do Senhor, como aqueles que buscam a fazer a vontade de Deus Altíssimo, como aquele que não olha para o problema, mas olha para aquele que pode solucionar todo e qualquer problema. Louvado seja Deus, aleluia. Não tem impossível para o nosso Deus, que mesmo dentro da sepultura Ele me tirou, Ele me arrancou de lá de dentro, para que eu pudesse vir hoje aqui e falar do amor dEle, do quanto que Ele é bom, o quanto que Ele é misericordioso, o quanto que Ele nos ama, o quanto que Ele me ama. Mas Ele não me ama mais do que ama você, porque por mais pequeno que você seja, eu ainda sou mais pequeno do que você, e Ele tem um amor muito grande por Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Às vezes você fala assim, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco, eu sou tão falho, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Mas existe um Deus do céu que te ama Sim, meu muito Deus. mais do que o seu filho, Sim, meu Deus. muito mais do que a sua filha, muito mais Amém. do que você mesmo. E Ele te ama com um amor tão grande, tão grande. Nós somos incapazes de expressar esse amor que Ele sente por nós. Aleluia. Igreja do Campinho, Sim, na oração nós vencemos tudo. é verdade. Porque a oração, ela quebra barreiras, ela chega no céu, ela passa tempo, ela passa nuvem, mas ela chega no trono da graça. E de lá vem a nossa resposta. Sim, Louvado Jesus, seja eu te Deus. louvo, Senhor, Aleluia. pela resposta que o Senhor tem sido para Venha mim. para melhor em cada coração. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Assim como Ele fez na minha vida, Ele fará melhor ainda na sua vida. Basta você crer, entregar teu caminho ao Senhor. Aleluia! Esperar. Aleluia! Aleluia. É fácil, não é? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Nós vencemos. Tremendo. Venceremos. Aleluia. Para a glória de Deus, em nome de Jesus, eu agradeço a minha rica oportunidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.